este grande arquiteto do universo, possa nos iluminar, nos abençoar hoje e sempre. E agora, meus amigos, minhas amigas, vamos nos tranquilizando, vamos esquecendo tudo o que aconteceu no dia de hoje, também na semana que se passou, para a gente poder abrir a nossa mente, abrir o nosso intelecto, a fim de que possamos absorver esses ensinos, esse verdadeiro manjar, que é o manjar da espiritualidade, que a gente possa absorver com muita tranquilidade, com muito equilíbrio e com muita emoção no coração. Sendo assim, vamos ofertar aquela oração dominical que Jesus nos ensinou, que é uma oração por si só completa, mas a gente sempre deve fazer essa oração de forma não mecânica, não decorada, mas entender frase por frase, palavra por palavra, que essa oração completa nos dá. Pai nosso que estás nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha até nós o teu reino de amor, mas seja feita sempre, sempre a tua vontade, assim na terra como ela é feita em todo o espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas na medida em que perdoamos a quem nos deve. E não nos deixe, Pai, cairmos mais uma vez nas tentações desta vida. Antes, livra-nos e liberta-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, a salvação para todo sempre. Em nome dos mentores, dos espíritos mentores responsáveis por este evangelho, vamos dando o mesmo por aberto e vamos dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Antes de eu começar o evangelho, eu queria contar para vocês uma experiência pessoal que me aconteceu nesses últimos dias, né? Eu não sei se todo mundo sabe o que me aconteceu, né? Mas no começo, na verdade, eu estou contando essa história para tentar reforçar e aumentar a nossa fé. Hoje, nós estamos passando por umas dificuldades muito sérias e talvez eu contando essa experiência possa aumentar a nossa fé. Então, o que aconteceu no começo de dezembro? Entrou dezembro, eu tive um descolamento de retina do meu olho esquerdo, tá? Aí marcou a cirurgia, né? 2 dias depois eu fui testado com Covid-19. Então eu não pude fazer a cirurgia porque eu estava com Covid. Então eu me recuperei do Covid e depois que eu já tinha recuperado da Covid, aí sim marcou a cirurgia para o dia 28 agora que passou de dezembro, né? Bom, estou contando tudo isso pelo seguinte, dia 28 de dezembro foi feita a cirurgia, né? E depois da cirurgia, né, do descolamento de retina, 24 horas depois, teve a consulta pós-cirúrgica de 24 horas depois, né? Isso é absolutamente normal. Aí, o que aconteceu nessa consulta? É muito engraçado as coisas que acontecem. O médico, ele não entendeu nada, ele ficou até meio constrangido em me dar essas informações. Ele não entendeu, ele disse assim, quando ele foi fazer a cirurgia, a minha retina já estava colada. Então, ele não teve o que fazer na minha retina, ele apenas fez, digamos assim, para vocês entenderem, um tratamento de prevenção mesmo, para não haver descolamento do resto da retina. Enfim, ele fez uma cirurgia laser de prevenção, né? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque o que acontece é que houve uma cirurgia espiritual antes da cirurgia do médico, né? Então, os médicos que são céticos, que não acreditam, que são materialistas, não acreditam na espiritualidade, só acreditam na ciência, né? Não acreditam na espiritualidade. A espiritualidade ela está agindo em todo instante, a todo momento para nós. Por que agiu? Porque a corrente de orações foi muito intensa, né? Tanto por parte de trabalhadores da Casa Espírita Amor em Gotas,
como pelos meus amigos pessoais, como pelos meus familiares. Então, foi uma corrente muito intensa, houve merecimento da minha parte, né, em ser executada essa cirurgia espiritual, e a partir daí, o que aconteceu? Os médicos não têm o que explicar. É por isso que a gente tem que renovar e reforçar a nossa fé sempre. Nós nunca, nunca, nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Então, a fé e a esperança ela é muito importante, né? E aí eu queria fazer um agradecimento especial para aquelas pessoas maravilhosas do G3D, do período da tarde. Eu não vou falar o nome dessas pessoas, porque são pessoas tão especiais, tão maravilhosas, a gente forma uma família do G3D à tarde. Eu queria fazer um agradecimento pelas correntes de todos eles, não só do G3D, mas de todas as outras pessoas que me conhecem no Amor em Gotas e que vibraram por mim, mandaram pensamento positivo, enfim, apoio, palavra. Eu sempre sempre vinha no meu telefone, sempre vinha uma palavra de apoio, né, um áudio e tudo mais. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito por essa família do G3D da tarde, tá? Então, eu só contei isso para a gente aumentar a nossa fé. Então, quem está me escutando, eu repito isso direto, porque tem que repetir para fortalecer a nossa fé. Nós não estamos sozinhos nunca, nunca, né? Todo mundo pode falar de ciência, de medicina, do que for, só que a medicina divina ela é muito mais poderosa que qualquer medicina humana aí, né? Por isso que a gente tem que ter essa afinidade com o plano espiritual, que eles também possam agir, porque se a gente não acreditar, eles também não vão agir, né? Então, eu queria deixar digamos assim, depoimento, né, pessoal. Eu não gosto muito de falar de mim, não, pessoalmente, mas eu queria deixar esse depoimento. Aconteceram outras coisas, eu não vou me estender, senão vai o evangelho inteiro. Outras coisas aconteceram também, tá? Então, é isso. Eu queria dar esse testemunho. Eu estou muito feliz, na verdade. Se vocês me perguntaram como é que está a minha visão, não, está ruim ainda. Ela vai melhorar. Eu tenho esperança que vá melhorar, sim. Então, por isso que nós temos que ter essa força, esse pensamento firme em Deus e nos amigos da espiritualidade. Muito bem. Desculpa estar alongando. Agora vamos ao Evangelho. Eu gosto de cumprir normas e regras da Casa Amor em Gotas, né? Uma das normas de oratória, né, é justamente de janeiro a junho, né, a gente começa a fazer a oratória de janeiro a junho, que é metade do Evangelho, e de julho a dezembro é a outra metade do Evangelho. Então, como nós estamos no começo do mês, eu não vi ninguém começar pelo começo, eu vou começar. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 1, primeiro capítulo, né? Primeiro capítulo. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, ele diz o seguinte: não vim destruir a lei, vim cumpri-la. Bom, para a gente poder comentar sobre este capítulo, que é maravilhoso, eu particularmente adoro o capítulo 1, 2, 3 e 4, que me motivam. Esses 4 primeiros capítulos me motivam muito a minha vida, no sentido da minha mudança pessoal. Então, esse capítulo aí, a gente tem que entender algumas coisas, gente. A divina providência não tem tempo. O tempo é eterno. A criação ela é eterna. A divina providência vive criando o tempo todo. Não é que nem a gente que usa relógio, fica na dependência do relógio. Não. Deus não tem tempo e ele fica criando o tempo todo. Então, nós temos que verificar o seguinte: o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, que ele passou lá de primitivo para provas e expiações. Quando ele passou de provas e expiações, o que Deus fez, a divina providência fez? Ela encaminhou figuras
crísticas, né? Para preparar o terreno para a chegada do governador do planeta, que é Jesus. Então, só para citar algumas, para não estender, houveram muitas figuras crísticas antes da chegada de Jesus, tá? Se quem quiser se aprofundar aí, é só fazer um estudo de religiões, né? O estudo da cristandade, que vai, na verdade, vai mostrar todas essas figuras crísticas. Anfion, Buda, Krishna, depois Moisés, aí chegou Cristo, Jesus, né? Bom, essas figuras, não, eu citei só alguns, são várias, tá? Então, essas figuras crísticas, na medida da época de vivência dessas criaturas, foi se preparando a psicosfera do planeta para a chegada de Jesus. O fato é que Jesus, adivinha, Deus chegou para Jesus e falou assim, olha, tem um planetinha lá meio perdido na Via Láctea lá, você quer ser o governador desse planeta? Ele aceitou imediatamente. Mas, para isso, houve todo um desenvolvimento. Então, o que acontece? Todas as peças são encaixadas perfeitamente dentro da divina providência. Não existe nada fora do lugar. É como se fosse um gigantesco quebra-cabeça que ele é colocado na medida do tempo, do espaço, da necessidade, do desenvolvimento, da evolução e progresso espiritual. Por isso que não adianta, nós estamos num momento de transição do planeta, e hoje a gente está... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Essa transição está causando todas essas coisas. E isso não é novidade. Tudo está dentro das normas do desenvolvimento e da evolução do planeta para uma transformação para regenerador. Então, quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, o que significa isso? Vejam vocês. Lá no Antigo Testamento, né? Antigo Testamento, tem gente que dá outro nome, eu prefiro chamar Antigo Testamento. Tinha quase 300 itens lá, para as pessoas cumprirem, né? Quase 300. Aí depois veio Moisés, né? Dos quase 300 itens lá, Moisés, todo mundo já conhece, os famosos 10 mandamentos, que eu não vou falar aqui nesse evangelho, mas tem os 10, quem quiser, vai lá no capítulo 1 e veja os 10 mandamentos. Acho que a gente já sabe decor e salteado, né? Que eu não vou falar aqui. Então, Moisés pegou os quase 300 itens lá do Antigo Testamento, daí no Novo Testamento, vamos chamar assim, foram 10. Daí veio Jesus. Então, olha, 300, depois 10, depois Jesus resumiu tudo em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vejam vocês que coisa interessantíssima que é isso. É tudo tão perfeito. A natureza divina ela é tão perfeita que as coisas são todas encaixadas. Eu sei que, às vezes, a gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz. Nós somos míopes da espiritualidade. A verdade é essa. A gente vive reclamando de tudo, de todos, da nossa vida, problema financeiro, problema no casamento, é o vírus, é não sei o quê, são as doenças, e a gente esquece de entender que nós somos seres espirituais, gente. Esse é o ponto, né? Então, houve com isso, nesses 2 itens que Jesus pediu, ele simplesmente resumiu toda a lei. Por isso que ele disse que ele não veio destruir lá os 300, os 10, nada disso. Ele veio cumprir com esses 2 pedidos, a lei de amor fraterno, a lei da compreensão, a lei do entendimento, a lei da ajuda, né? Amai-vos uns aos outros, aquela coisa toda, entendeu? E Deus no nosso coração. Deus acima de tudo, sempre, né? No nosso coração. E a partir daí, o que acontece? Houveram 3 revelações, né?
Quais são as 3 revelações, né? A primeira foi Moisés, com os famosos 10 mandamentos. A segunda foi Jesus, né? Com os 2 que eu já falei. E a terceira é o Espiritismo. O Espiritismo também, ele não veio destruir lei nenhuma, lei de Jesus nenhum. Pelo contrário, ele veio também, o Espiritismo veio cumprir a lei de Jesus. Esse é o ponto principal, né? Então, vejam vocês, lá atrás, as leis eram muito complicadas, muito complicadas. Havia sacrifício de animais, havia sacrifício de toda forma. Os povos eram politeístas, né? Não como hoje, acreditavam em vários deuses, e a coisa foi indo. E todo o desenvolvimento, é como eu disse, é um grande quebra-cabeça que as peças vão se encaixando. Elas vão se encaixando, né? E essas revelações, elas vêm mostrar várias coisas. Primeiro lá com Moisés, né? Que era dificílimo para ele. Pensem vocês. Na época, você colocar não matarás, não roubarás, não adulterarás, um monte de aquelas regras todas, era muito complicado do entendimento das pessoas, por causa da evolução não tão acentuada, né? Se já é complicado hoje ainda, pessoal, falar de espiritismo hoje, se for para qualquer país fora do Brasil, que o islamismo, por exemplo, sem querer falar mal do islamismo, mas se for falar de reencarnação no meio deles lá, acho que você sai enxotado. Então, assim, é muito complicado hoje, até mesmo na terra onde nasceu o espiritismo, uma grande maior parte dos centros espíritas lá cobra, sei lá, 5, 10 euros para dar um passe, para vocês verem como a situação está. Estou falando isso porque eu conheço lá, já fui para lá e eu vi que os centros cobram para dar um passe. Olha como nós estamos evoluídos assim nesse aspecto, né? Dai de graça o que de graça recebes, né? Então, a interpretação ela é muito variada. Aí, quando Moisés veio, ele quis colocar esses 10 mandamentos, o povo daquela época não entendeu direito. Quando Jesus chegou, que é o governador do planeta, que ele resumia em apenas 2, ele falou tudo, algumas coisas por historinhas, né, que a gente chama de parábolas, né, porque, assim, a gente ainda, na minha opinião, ainda continua sendo criancinhas da espiritualidade. Nós estamos longe, muito longe de atingir perfeição, muito longe. Enquanto a gente continuar egoísta, prepotente, sabe, materialista, a gente não vai conseguir se automudar, como a gente chama de reforma íntima, a nossa reforma íntima, né? Então tem que haver esse tipo de coisa. Na medida em que o espiritismo ele veio aclarar as ideias, apesar de que Jesus algumas coisas ele falou claramente e outras não. Então ele deixou meio que em aberto. O espiritismo veio aclarar tudo. Falou, pessoal, nós não somos daqui. A nossa pátria-mãe é lá no plano espiritual. Nós não viemos passar um verãozinho qualquer aqui, veranear aqui. Nós viemos passar por experiências, né? por outras vidas, viemos resgatar coisas, porque nós somos criados puros, simples e ignorantes lá atrás, metemos os pés pelas mãos, fizemos um monte de bobagem, e a gente está resgatando essas coisas. Então, o espiritismo ele veio aclarar as ideias, então não destruiu nada, lei nenhuma, veio cumprir, Jesus veio cumprir, o espiritismo veio cumprir. Então, todas essas coisas são encaixadas. Entendem, pessoal? Tudo é encaixado. Assim, existe uma frase popular, digamos assim, se é que eu posso falar assim, né? Em latim, que diz assim: natura non facit saltum. Tradução: a natureza ela não dá saltos nenhum. Então, tudo foi na hora certa, tudo foi no momento certo, tudo foi de acordo com a perfeição divina. Então, ninguém veio destruir lei nenhuma, ninguém, nem Moisés e aquelas figuras crísticas que prepararam o ambiente para a chegada de Jesus
foi sensacional, né? Foi sensacional, porque a psicosfera do planeta estava muito complicada, em cada um em cada fase. Eu já disse isso, mas é bom repetir. Aliás, a psicosfera continua muito tenebrosa ainda, né? Muito tenebrosa, porque, como diz o doutor Paulo lá, né? Quais são os dois principais comércios hoje em dia, né? Armas e drogas são os dois principais comércios do planeta. Como é que a gente quer uma psicosfera bacana com esses dois comércios, os maiores comércios que tem, né? Então, assim, nós ainda temos que galgar por tudo isso, só que, como o nosso planeta, segundo o Chico Xavier, essa mudança de planeta, essa mudança do cumprimento das leis divinas, né? Nós estamos exatamente na terceira fase. São 150 anos, já foram os 100 primeiros. Em junho de 2019, quando surgiu a Covid, esse vírus aí, né? Tava completando a segunda fase. São 50 anos, mais 50 deu 100. E agora está faltando 48, gente. 48 anos para que as coisas se cumpram no nosso planeta, né? Aí eu sempre digo que tem uma notícia boa e uma ruim, né? Quem quer ouvir a primeira? Vamos falar boa primeiro? O nosso planeta vai ser maravilhoso de viver. Maravilhoso. Ainda vai ter um quesinho de maldade, mas o bem vai superar o mal. Então, nosso planeta vai ser show de bola, porque o bem superando o mal, mesmo tendo um pouquinho de maldade, a vida é maravilhosa, assim. As pessoas acreditando em todo mundo, aquela coisa toda, tal, né? Essa notícia boa. A ruim é que nem todos nós vamos ficar aqui. E aí, muita gente me pergunta, eu vou ficar ou não? O que você acha? Eu falei, é simples saber se você vai ficar. É só você viajar para dentro de você e verificar como é que é a tua natureza. Qual é a tua natureza? Qual é a tua natureza espiritual, né? O que você sente? O que você acha? Quais são os seus atos e atitudes? Você está dentro daquela lei divina lá? Você está dentro? Você está destruindo a lei ou você está complementando a lei de Jesus, que é a lei do amor? O que você está fazendo pela sua vida e pela vida do seu próximo? Então, é só você viajar para dentro de você e você mesmo vai dar a resposta para você. Eu sempre dou essa resposta para quem me pergunta isso, porque mas é a pura verdade, né? É só a gente viajar para dentro da gente, né? E então, sendo assim, o cumprimento vai ser exato, exato. Não vai ter meio cumprimento, meias palavras. Então, o desenvolvimento vai ser esse. Não adianta, gente, a gente ficar esperando que caia do céu alguma coisa. Nada vai cair do céu. Nada, nada, nada. Se você não tiver força de vontade de ir atrás, sabe? Se você não tiver força de vontade de orar, oração sincera, pedido sincero, é que nem eu estava falando no começo, a minha experiência pessoal, sabe? Eu tive o merecimento para ter essa cirurgia espiritual. Eu podia não ter tido também. Aí tudo está de acordo com a evolução espiritual de cada pessoa. Eles vão atender todo mundo, contanto que a gente saiba o que está pedindo, saiba o que está fazendo, saiba o que está meditando, né? Então, a lei diz isso. A lei diz isso. E fora a questão dos atos e atitudes. Se você pegar dentro do... O espiritismo é muito interessante. É muito interessante. Quem começa a estudar profundamente a doutrina espírita, cada vez que você lê uma das obras de Kardec, você vai sentir uma emoção diferente, né? O espiritismo, ele não te proíbe de nada. Que religião que é essa que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, né? É uma mistura das três coisas. Mas que religião que não te proíbe de nada? Vocês já pensaram nisso? Que religião que o meu Deus, ele não me castiga. O meu Deus não me castiga. A doutrina espírita não castiga ninguém. Só que o que a doutrina pede é para você exercer a lei do amor na vida. Esse é o ponto.
Você está exercendo a lei do amor para você? Você está exercendo a lei do amor para as pessoas do seu lado? Como é que é o seu relacionamento, por exemplo, com a tua família? Comece dentro de casa. Como é que é? Como é que é sentir isso, né? Então, o espiritismo, ele não te proíbe de nada, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, sem problema nenhum. Contanto que você siga a lei e você vai ser responsável e responder por isso. Verdade. Claro que existem algumas normas, existem algumas condutas, a vida é feita de disciplina. Se não houver disciplina, mudança de atos, de atitudes, a gente não chega a lugar nenhum. Eu sempre costumo dizer que é igual aquelas esteiras de academia, né? Você sobe em cima, anda, 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 anda e não sai do lugar. Não sai do lugar. Por que não sai do lugar? Porque a auto-melhora é difícil, né? É complicado. Você vem de encarnações e encarnações, tendo aquela postura. Se não quer a mudança, pode ver que tudo se repete na vida. Tem essa também. A repetição, ela vem até você aprender. Ou você aprende por bem ou aprende por mal. Você decide de que jeito que você quer fazer essa mudança, por bem ou por mal. Não que Deus seja maldoso, não que Deus seja traiçoeiro, não é nada disso, não. O fato é que você tem que entender de forma natural o que acontece ao seu redor. O que está acontecendo no nosso redor? O que está acontecendo na psicosfera desse planeta? Né? Os antagonismos vibrantes aí que está acontecendo atualmente. Né? Pega essa pandemia, por exemplo, politizaram a pandemia toda. Sim, é isso que Deus quer da gente? Será que é isso? Não sei, não sei. Eu acho que nós temos que mudar um pouco as nossas esferas de intenções, sabe? Mudar um pouco a nossa meditação, começar a meditar mesmo, porque todo mundo fala assim, eu não sei rezar. Não, não é questão de não saber ou não saber. A oração ela é fundamental. O nosso pensamento ele cria, e ele cria o que você quiser. Se você quiser criar um monstro, você vai criar um monstro. Você que decide. Só que, criando monstro, ação e reação. Né? Lei do retorno. Não tem jeito. O que você quer fazer da tua vida hoje? Né? Então, a melhor coisa que tem, pessoal, é a gente tentar fazer essa melhora mesmo, é não destruir a lei. Né? Cumprir a lei. Jesus não veio destruir lei nenhuma, ele veio cumprir. Né? E depois do espiritismo, quem sabe não vem outras coisas, porque nós, espíritas, nós não somos os donos da verdade. Fica bem claro isso. Nós não somos donos da verdade. Tem muita coisa que não é explicado. Por exemplo, você pega a Gênese lá, eu adoro a Gênese, é a minha obra principal. Depois do Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese é o meu principal. Se você estudar a Gênese profundamente, você vai ver que tem muita coisa lá que é reveladora, mas tem muita coisa lá que é, digamos assim, misteriosa. Vamos usar essa palavra. Misteriosa, ou seja, não está revelado muita coisa, não. Até é bom não estar revelado. Nós não estamos ainda no ponto das futuras revelações ainda. A gente não consegue. A gente não consegue nem administrar a nossa própria família, né? A gente não consegue nem administrar o amai-vos uns aos outros, quanto mais futuras revelações. É por isso que tudo tem a sua época, tudo tem o seu tempo. Por pior que esteja a nossa situação, com doença, com Covid, sem Covid, com descolamento de retina, sem... Por pior que esteja a nossa situação, problema econômico, problema político, problema médico, e vai por aí afora, né? Por pior que esteja a nossa situação, nós temos que respirar fundo. Você vai falar, tá bom, e o que eu vou fazer? Orai e vigiai. Respira fundo, medita, ora e pede com sinceridade. Com sinceridade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não ia fazer esse evangelho hoje, não. Não ia fazer, não. Por causa dos meus... Eu tive Covid recentemente, descolou minha retina, eu não ia fazer esse evangelho.
Sabe o que o meu mentor me disse? Meu mentor, ele puxa a minha orelha a todo instante. Ele é muito severo, assim, ele puxa a minha orelha. Ele não gosta que eu falo isso, não, mas ele puxa. Sabe o que o meu mentor falou? Rapaz, problema da sua visão é a sua visão. Você vai fazer o evangelho com os teus olhos? Não. Tua boca está boa, entendeu? Tua voz está excelente. Para reclamar, você serve, né? Entendeu? Então, assim, aí eu falei, puxa vida, ele tem razão. Caramba, eu não preciso usar minha visão para fazer o evangelho, e eu não ia fazer por causa disso. Vejam vocês que coisa interessante, ele vai ajudando, sabe, a espiritualidade ela vai ajudando a gente sobre todos os aspectos, sobre todos os pontos. Ó, eu vou contar uma outra rapidinho, tudo para melhorar a nossa fé, gente. Quando eu comecei a ter o sintoma do descolamento de retina, eu tive um sintoma por dia. No quarto dia, eu falei, não, peraí, eu vou no pronto-socorro. Aí chegou no pronto-socorro, a médica examinou, falou, você não tem nada. Estava me mandando embora, ia mandar fazer ultrassom, não sei o que e tal. Aí eu fiquei esperando lá para marcar ultrassom, né? Quando fui chamado para marcar, o meu mentor buzinou na minha orelha uma palavrinha só. Ele falou assim, retinólogo. Aí eu entendi. Veja você que coisa interessante. Ele falou, retinólogo. Aí eu falei para a moça, moça, eu estou com 4 sintomas. A médica falou que eu não tenho nada. Eu quero ver um retinólogo agora. Aí ficou naquela, tal, até que 3, por falta de 3 me examinaram. Então, é só para. Eu estou falando isso para a gente melhorar a nossa fé. É tão bacana essas coisas acontecerem na vida da gente, é tão. Pergunta se eu tenho como pagar não só as orações, né, da Casa Espírita Amor em Gotas, maravilhosa, aquelas meninas lá do G3D da tarde, são criaturas excepcionais, maravilhosas. Não tem como pagar essa gente toda. Como é que eu vou pagar? Só se for uma moeda espiritual. Sabe como chama moeda espiritual? Gratidão. Coisa que está muito em falta hoje nas pessoas, né? Gratidão. Nós temos que ser educados o suficiente para sentir gratidão por tudo que fazem conosco. Esse é o ponto. Tem que haver essa mudança. Tem que haver essa mudança. Teve uma ocasião, eu perguntei para o mentor, porque eu não gostava, na verdade, eu nunca gostei de ser orador, eu nunca gostei do meu evangelho, porque eu acho que eu sou muito duro. Eu penso assim. Aí eu perguntei para ele, por que é assim? Tem tanta gente que fala macio, fala bonito, né? Dá gosto de ouvir alguns oradores, né? Fala tranquilo, né? E aí, o que acontece? Eu perguntei para ele falou assim, porque você precisa... Alguém tem que acordar, alguém. E tem gente que só acorda assim, com essa sua forma de ser, entendeu? Então, a vida é assim. A vida é assim. Então, pessoal, esse capítulo 1 é sensacional, é maravilhoso, porque ele mostra essas 3 revelações. Tem muito mais coisas para falar, porque se a gente começar a falar, uma coisa emenda na outra, porque está tudo interligado. Imaginem vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem lê, quem é estudioso do Evangelho, a gente vai lendo um capítulo, parece que está grudado. Não foi à toa que Kardec colocou, não vim destruir a lei, vim cumpri-la, no primeiro capítulo. E se vocês analisarem o Evangelho, um capítulo, ele é, digamos assim, continuação do outro. Não é um verdadeiro quebra-cabeça espiritual, que a gente vai encaixando as pecinhas. É isso, mas não adianta só ficar lendo o Evangelho. A gente tem que pôr na nossa prática de vida isso. Esse é o ponto. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, até passei um pouco do horário, mas acreditem sempre em você mesmo, sem querer ser egoísta, tá? Mas acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no seu pensamento, acredite que você pode, como Jesus falou, tu podes fazer o que eu faço e muito mais. Quando o apóstolo chegou, falou que não curou lá as pessoas, né? Que ele reclamou para Jesus, aí Jesus falou, tu podes fazer o que eu faço e muito mais. Nós podemos sim. Como dizia o seu Stamatis, nós somos pequenos deuses, gente. Seu Stamatis maravilhoso, maravilhoso.
Nós somos pequenos deuses, porque nós somos filhos de Deus. A gente tem que começar a ser, a nos tornarmos seres espirituais. É difícil? É claro que é. É impossível? Não, não é impossível. É uma questão de colocarmos isso na nossa prática de vida. A gente fica nervoso com determinada... Fica. Tem que ter tolerância com as pessoas? Tem, muita. Não é fácil a convivência? Não. É claro, que bom. Que chato seria se as pessoas fossem todas iguais, né? Eu acho que seria muito chato viver. Que bom que todo mundo tem pensamentos diferentes, mas só que os pensamentos diferentes, a gente tem que tratar isso com moderação, sabe? Com parcimônia, com equilíbrio. Esse é o ponto. A mudança está aí, gente. E nós não temos mais muito tempo, não. Como eu disse agora há pouco, tem 48 anos só. Entendeu? Eu não sei se eu vou chegar até lá, mas, enfim, também não importa. O que importa é que nós temos que pôr isso nos nossos atos e atitudes, o amor fraterno, quero dizer, sabe? A lei do amor, sabe? Toda essa compreensão com as pessoas. Nós temos que começar... Os tempos estão muito difíceis. Hoje em dia, você não pode andar na rua que qualquer um já te olha torto, sabe? Então, é isso. É isso que eu queria dizer e espero que todo mundo possa seguir esse caminho da lei do amor. Bom, então vamos agora, nesse instante, todas as pessoas que colocaram os nomes lá para vibração, todos os nossos companheiros, em especial aí, a Silvia, e todos os outros companheiros que estão com Covid aí, que eles sejam amparados pela espiritualidade, que a gente possa encaminhar o que nós temos de melhor para todas essas pessoas. Vamos vibrar intensamente por todos os nomes que foram colocados aí no nosso chat, né? Que cada um possa receber de acordo com o seu merecimento, que a gente possa, de fato, entregar nas mãos de Jesus todas as nossas angústias, nossos traumas, nossas dores morais e espirituais. Vamos pensar na unificação das religiões, né? Deus é um só. Pensar em todos os hospitais da Terra, todos esses profissionais que estão aí numa luta incessante, né, contra esse vírus, que eles possam ter força, muita força espiritual, impulsionando a todos. Vamos também pensar em todos as outras pessoas que também estão desencarnando de forma trágica e violenta de outras doenças que não é dito, né? E vamos pensar também na paz mundial, né? Nas pessoas que hoje estão pensando em cometer o suicídio, sabe? Nos alcoólatras, nos drogados, que possa haver a mão de Deus em cima de todas essas pessoas, que elas comecem a sentir um norte melhor para as suas vidas. Permita, Pai, que o nosso templo seja o universo. Permita, Pai, que o nosso altar seja a nossa própria consciência. Permita, Pai, que a única imagem que possa surgir é a Tua nos nossos corações. Permita, Pai, que a nossa meta seja o progresso, que o nosso ideal seja a verdade. Tudo isso através do amor e da caridade. E agora eu sempre gosto de fazer a prece das fraternidades. Nosso divino mestre e salvador, fortalecei e nos amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam, mas nunca, nunca vão conseguir dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus sempre e graças a Jesus. Muito obrigado pela paciência.